Fala rapaziada, tudo de boa? De Loren de novo aqui com a camisa de Hack mais uma vez. Todo dia, rapaz, todo dia uma camisa nova. Bom, esse é o episódio, aqueles episódios entre momentos no modo história. Esse episódio tem muita coisa pra falar, tá? Então assim, não é um episódio super complexo e tal, mas como a gente terminou o capítulo, vai pro capítulo 2. A gente tá num momento que a gente libera muita coisa. Então eu tô usando esse episódio justamente para mostrar para você várias coisas que a gente liberou. Entre as coisas que a gente liberou, né? A gente já tinha mostrado aqui 2 packs. Não liberou nenhum pack, mas a gente liberou muitos duelistas aqui no modo Free Duel, tá? Então a gente liberou o Dragão Vice, o BES, Dragão da Chama, o Aracnídeo Subterrâneo, a Ave Máxima do Vale das Névoas e o Curandeiro de Esparta. Então a gente liberou aí 6 personagens novos de uma vez. Liberando 6 personagens novos, a gente consegue alcançar um outro marco de duelo, que vai liberar mais personagens novos. Esses eu ainda não farmei, então eu ainda não mexi, eu vou deixar pro próximo episódio depois de modo história. Porque senão esse episódio ia ficar muito grande, porque eu sei que a gente vai liberar também pack lá no modo World e tal, e eu vou trazer atualizações de decks no próximo episódio. Mas a gente liberou primeiro o Cyber Eltane. É nessa ordem que tá aqui, tá? Aí quando a gente foi duelando mais 5 vezes com cada um, né? Se eu não me engano, quando a gente chegou aqui, eu já liberei o primeiro. Aí quando eu cheguei aqui, eu liberei o segundo e liberei mais um aqui. Só que um a gente liberou só por ter chegado no modo história no segundo capítulo. Então a gente liberou o Caos, Feiticeiro do Caos, Caos Sorcerer, o Dragão do Destino e a Caveira Supersônica. E para esse episódio não ficar super curto, eu vou explicar os decks deles, tá? Basicamente, eu usei para farmar eles 5 vezes mais fácil. Eu usei o deck de monstro banido, porque para o geral deles é melhor. Eu vou explicar cada um desse episódio aqui. Esse episódio vai ser curto, tá? E já vai seguir pro modo história em seguir, minuto máximo. Quais os decks que eu recomendo para você farmar nesse momento? Justamente esse deck aqui. Eu recomendo você ter muita Spell e Trap Destruction, tá? Muita mesmo, assim, principalmente contra os primeiros. Mas contra todos, esse deck aqui farmou super bem. O deck de dragão farma super bem e o deck de máquina super bem também. No geral, você quer que o seu deck seja um equilíbrio entre agressivo e destruidor de coisas que o seu oponente controla. Explicando que cada um usa. O primeiro garoto aqui, ele usa um deck que é literalmente essa carta. Ele é a carta, né? O dragão vai transparente. Mas ele usa a principal carta dele é a Mirror World. É uma carta de campo e tem efeitos diferentes para cada atributo que você utilizar. Então, dá sempre uma olhada nos atributos. Tem alguns atributos que são piores para você quando ela tá, e tem outros que são ok, mas principalmente Dark é um deck que costuma ter muito problema contra esse deck, porque ele não pode atacar. Então, se você, por exemplo, eu usando o deck de banido, sempre que eu invocava o Kaios, tinha que banir ela. Mas no geral não é tão difícil. Ele usa muita estratégia de burn, só que é uma estratégia de burn ruim. Ele usa muito aquelas cartas de Okaze, né, que dá 800 pontos de dano direto. Chama, incêndio, faísca, essas cartas que dão dano direto sem spell, que dá dano uma vez e acabou. Acaba que essas cartas são bem ruins, porque é uma carta da mão que você está usando para dar dano e acabou, não dá mais dano. O principal é você não cair na armadilha do campo dele, tá? O campo dele atrapalha muito, dependendo do elemento que
for o seu deck. Então, sempre foca em destruir o campo dele e algumas cartas magia e armadilha que podem surgir aí. Eu vou pular o próximo, porque esse outro já é um deck um pouquinho mais parecido com esse. Primeiro, eu tô pulando. Esse já é um deck um pouquinho mais complicado, porque ele pode sim te dar burn muito mais rápido. Ele também é um deck que é focado em burn, e ele também usa essas cartas spell. Só que ele usa essas cartas spell e ele cria uma bola de neve. Ele usa algumas cartas que aumentam o burn e principalmente, né, o principal que é justamente ele, dá burn todo turno. Então se ele conseguir controlar o jogo e ficar te dando burn, ele vai te matar. E o principal dele é, ele controla, dá burn, ele não quer ficar batendo em você, ele quer ficar dando todo turno, dando dano direto, dano de efeito todo. Mas ele dá um dano mais rápido, bem mais rápido do que esse daqui. Então é bom você ter uma atenção de não deixar ele tempo. Você não vai ter muito tempo ali de vida quando esse deck começa a jogar. Quando ele começa a jogar é complicado, por isso também é importante. Agora aqui não tem o campo para você usar, então é importante você usar as estratégias de monarca ou de dragão para matar ele mais rápido do que possível, assim. Cuidado com algumas cartas que dão burn, né? Dimensional Wall, que quando você ataca ela reverte o dano para você. E a Magic Cylinder, que também faz a mesma coisa. Essas são principais porque dão dano massivo e pegam teu ataque, basicamente. Mas, no geral, é tentar matar ele o mais rápido possível. Pra ele não ficar te dando burn todo turno e você morrer tomando 500 de dano. Aí ele usa uma spell lá que é contínua, aí dá 500 de dano também, aí você já tá tomando 1000. Aí ele usa Lava Golem, aí você já tá tomando 2000. Aí, sabe, quando chega nesse ponto você perdeu. Eu perdi uma dele assim. No geral foi super fácil vencer, mas esse aqui teve um jogo que simplesmente roubou assim. Aí seguindo para outros que tem um deck um pouquinho mais agressivo. Todos os outros aqui, exceto esse aqui também dá burn, tá? Mas esse aqui eu achei bem ruim. Eu nunca tive nenhuma dificuldade. Cuidado também, sempre esses três aqui de deck de burn, o cuidado é muito mais com coisas que ele pode te dar controle e você morrer porque não conseguiu sair das cartas de controle que não te deixaram agressivar pra cima deles. Então, esses três aqui de burn, esse aqui é o mais difícil, ele pode te matar mais rápido, na minha opinião. Já esse aqui, ele tem um deck focado nas naves. Então, quem lembra do 2009, é o mesmo deck, um pouquinho ajustado, mas dificuldade nenhuma. Deck de dragão, deck de monarca, levou esse deck aqui nas costas, eu nem vi muito ele jogar. Até quando ele coloca a melhor carta, que é justamente o grande, ele entra, aí ele não pode ser destruído por batalha. Ele pode ser destruído por efeito. Então, meio que você usar ele pra monarca, usar monarca contra ele, meio que ele não faz nada assim de relevante contra os teus monarcas, principalmente o Caius e tal, board estabelecido ali. Quando você joga de dragão, outra coisa é que ele não pode ser destruído por batalha enquanto tem computador. Mas dragão tem alguns monstros que tem um ataque muito alto, que é o caso do Darkness Metal e do outro dragãozinho lá de vento. Então, quando você bate nele, ele tira o computador. Ele entra com 3 computadores e ele não pode ser destruído por batalha 3 vezes. Mas dragão só passa tanto que ele perde os contadores. Mas uma coisa que tem que ter atenção é se ele tiver limite de removal. Isso é sempre bom atacar as Spray Traps antes de agressivo de atacar. Mist Valley também é um deck bem padrão, assim, bem parecido com o Mist Valley que a gente tá, só que ele já usa mais cartas, né? Deixa eu mostrar o nosso deck do Mist Valley. Nosso Mist Valley, ele não tem algumas coisas que o deck dele tem, só que de verdade, as coisas do deck dele não acontecem rápido o suficiente para você se preocupar. A maior atenção que você tem que ter é se ele colocar o pássaro, porque o pássaro nega tudo.
Só que o pássaro nega tudo voltando pra mão. Pra quem já jogou com Flanderize ou contra Flanderize hoje em dia, sabe o que, é que um pássaro faz, o que esse pássaro faz. Mas o perigo mesmo é quando ele tá em campo e ele controla um Thunderbird. Que aí ele tem negate infinito. Então você tem que meio que se livrar do Thunderbird antes de poder se livrar dele. E é muito difícil quando ele começa a negar tudo. Então, dê atenção nisso. No geral, a estratégia dele não consegue desenvolver muito. Dependendo do deck que você usa, se for agressivo. E esse daqui é um deck de inseto, bichão, forte, inseto, com ataque alto. São as coisas mais relevantes que eu vi do deck. Porque no geral, meio que eu não vi muita coisa. Ela usa o 5, ela é o 5, né, do deck. Mas, no geral, realmente não tive muito problema de enfrentar esse deck com qualquer deck minimamente agressivo. Assim. Então é isso, galera. O episódio vai ficando por aqui. Esse episódio vai ser mais curtinho. Porque a gente não liberou tanta coisa assim pra melhorar os decks, né? A gente liberou muito personagem. Por isso eu decidi dividir esse episódio em dois. A gente vai pro modo história. Depois eu volto pra explicar os outros decks, os outros duelistas do modo free que a gente liberou enquanto tava farmando aqui. E as coisas que a gente vai liberar com o modo história, tá? Então segue aí o canal, deixa um comentário, deixa um like. E vamos continuar essa saga. Falou e tchau! Ó, meu bigode. Eita, bigode faz da porra. Tchau!